Me chamo Maria Luísa de Araújo Dornelles, como a professora apresentou. Eu sou orientanda do professor Alan Silva de Menezes, do laboratório aqui da UFMA de cristalografia. E o meu tema principal é sobre a síntese e caracterização de cocristais iônicos híbridos de lítio com aminoácidos não polares, com ênfase na síntese e estudo estrutural e vibracional de cristais moleculares semi-orgânicos. Bom, o meu objetivo durante o trabalho é desenvolver cocristais iônicos híbridos para possíveis aplicações como eletrólitos sólidos em baterias. As propriedades térmicas dos materiais sintetizados, elas serão estudadas através das medidas de TGA e DSC, e as propriedades estruturais em temperatura ambiente, em função da temperatura, serão estudadas utilizando a difração de raio-x em monocristais e policristais. E as propriedades elétricas serão estudadas utilizando a espectroscopia de impedância. Malu, deixa eu só te pedir para apertar nesse botãozinho ocultar que está aí na sua tela, porque a gente consegue ver seu slide. Obrigada, filha. Tá bom, desculpa, galera. Enfim, os objetivos específicos, eles estão baseados justamente na síntese desses cristais iônicos híbridos de complexos de lítio com esses aminoácidos não polares, tal como a glicina, a valina e o triptofano, dopando os cocristais iônicos híbridos para a formação das vacâncias, que são justamente os espaços entre os cristais, determinar a estrutura cristalina dos novos cocristais iônicos híbridos, estruturar o comportamento térmico desses cocristais, estudar a presença de transições de fase em função da temperatura, no que tange de 12 Kelvin até 700 Kelvin, utilizando a difração de raio-x, e realizar medidas de condutividade iônica nas amostras. Bom, a minha metodologia nesse trabalho será obtida justamente através do uso desses cocristais iônicos híbridos, os complexos de lítio com não polares, tal como a glicina, a valina e o triptofano, como eu acabei de falar, na forma monocristalina e policristalina. Para isso, a gente vai utilizar como fonte os reagentes químicos, que são justamente o cloreto de lítio e o hidróxido de lítio, tal como a glicina, a valina, que ela tem também um comportamento voltado para biologia, porque ela tem um caráter estimulante, presente no crescimento muscular e no reparo tecidual, por exemplo, e o triptofano também, porque ele é relacionado com o aumento da serotonina, por exemplo, que é utilizado no tratamento de depressão e ansiedade. Mas isso a gente vai ver um pouco mais conforme eu for apresentando. Os dois métodos de crescimento de cristais que serão utilizados vão ser na obtenção dessas amostras, vão ser, o primeiro deles, o crescimento por evaporação lenta, que ele consiste justamente na solução, que a gente vai preparar uma solução saturada, que a gente dissolve ela no soluto de água destilada ou de ionizada, e a partir disso, essa solução ela vai ser colocada em uma estufa com uma temperatura sempre constante para que essa água ela comece a evaporar lentamente. Então, na figura a gente pode observar que a gente tem dois compostos. Então, o verde e o amarelo. Eles vão ser adicionados juntos e se a amostra funcionar, der certo, ela, conforme a evaporação for acontecendo, essa amostra vai cristalizar. E o segundo método é pelo abaixamento da temperatura. Então, nesse caso, não vai haver uma evaporação do solvente e a temperatura da solução ela vai ser abaixada de forma muito lenta. Então, vai ser 0,01 graus, faltou Celsius ali, por hora. E ela é bastante útil porque, através dela, se é possível obter cristais grandes e em uma alta qualidade cristalina. E termodinamicamente, no final, o que se espera é que o cristal ele seja estável e de qualidade. Primeiramente, o que seriam esses cocristais, né?
Quando a gente pensa em cocristal, a gente pensa logo se tratando de cristais que possuem dois componentes ou mais, dependendo da amostra, que vão ser combinados em uma forma de uma estrutura cristalina, e a partir disso vão ser gerados novos compostos, diferente dos precursores. Então, quando a gente pensa nele baseado em três gerações. A primeira delas se conhecia apenas as propriedades físicas desses materiais. Então, se conhecia apenas o ponto de fusão, densidade, a viscosidade, estabilidade térmica e, por exemplo, a condutividade, que é extremamente importante. Já na segunda geração, foi justamente essa mesclagem entre as estruturas físicas e as estruturas químicas. Então, foi nesse período que a gente começou a entender um pouco da reatividade química desses materiais, a alta densidade eletrônica, a justamente flamabilidade, solvatação e a indução quiral. E na terceira geração, que é a junção da física, química e biologia, a gente tem justamente os compostos formados pelos fármacos, então os anestésicos, os antifúngicos, os antibióticos, anti-inflamatórios e os antidepressivos, por exemplo. A partir disso, o meu trabalho foi pautado em cima justamente dos cocristais do tipo de cloreto de lítio e de hidróxido de lítio. Esses dois compostos, eles são cristalinos que, quando em temperatura ambiente, eles tomam uma forma esbranquiçada e eles são ambos de forma molecular octaédrica. Dentro disso, o primeiro deles, que está do lado esquerdo, que é o cloreto de lítio, ele é altamente solúvel em solventes orgânicos polares, tal como acetona ou metanol, e ele é preparado a partir dos hidratos, que são gentilmente aquecidos sobre uma atmosfera de cloreto de hidrogênio, usando assim para prevenir a hidrólise. A hidrólise, ela é justamente quando a molécula de água, ela quebra uma ou mais ligações químicas dentro do composto. Então, esse material, ele tem um ponto de fusão de 605 graus Celsius e um ponto de ebulição extremamente alto, que é de 1382 graus Celsius, o que é extremamente importante quando se tratando da aplicação que a gente quer, dentro das baterias, por exemplo. A solubilidade dele também é de 4,11 gramas por 100 gramas de acetona. Já no segundo composto, que é o hidróxido de lítio, na direita, que a gente pode perceber, ele é um pouco diferente, porque o que que acontece? Ele é encontrado comercialmente na forma de anidra, que é uma substância que quase não contém água, e a produção dele se deve justamente quando acontece uma reação de dupla troca. Essa reação de dupla troca é quando dois reagentes geram dois produtos, entre o carbonato de lítio e o hidróxido de cálcio. O ponto de fusão dele é de 462 graus Celsius e o ponto de ebulição dele é um pouco mais baixo, que é de 924 graus Celsius. E ele tem algumas aplicações extremamente interessantes, tal como usado nas espaçonaves, por exemplo, para remover o dióxido de carbono da atmosfera devido ao peso molecular da amostra. Então, o que faz com que tenha uma maior absorção do CO2 em função do peso empregado, né? E como justamente os eletrólitos dentro das baterias de íon lítio. A partir disso, a gente tem que entender um pouco de como esse lítio ele é encontrado ou entendendo justamente o contexto histórico presente nele. Então, ele foi descoberto em 1817 por Arthur Wedson, em forma de mineral do tipo lipitolita, espodumênio, ambligonita e petalita, ou na forma de sal. Então, com isso,
esse tipo de metal, ele é extremamente difícil de ser encontrado, mas o que acontece que ele é difícil de ser encontrado da forma pura, desculpa. Esse elemento, ele só é encontrado em rochas ígneas, onde o lítio, ele está junto com outros tipos de materiais e ele precisa de um processo extremamente. Hoje em dia não é muito complicado extrair ele, mas durante a Segunda Guerra, que foi quando começaram a entender um pouco mais desse tipo de material para ser usado como armamento, ele foi muito estudado e por isso hoje em dia ele é um dos principais materiais presentes dentro das estruturas que a gente vai querer abordar. Então, o metal lítio, ele é o metal mais eletropositivo da tabela periódica e possui um peso específico de 0,53 534 gramas por centímetros cúbicos, que é menor até mesmo que o da própria água. Então, ele é o metal mais leve e eletropositivo dos elementos metálicos. A Alemanha, ela foi a primeira produtora industrial desse tipo de elemento químico, e nos Estados Unidos, em 1900, ele acabou dominando o mercado e ele abriu a Lithium Corporation of America, que é a maior produtora de lítio do mundo atualmente. Mas no Brasil a gente não fica para trás, porque existe a nossa Companhia Brasileira de Lítio, que é a chamada CBL, que está diretamente ligada à extração desse material que está na primeira imagem que a gente pode perceber, que é o esdumênio, que essa imagem ela é tida em Minas Gerais e a gente pode perceber que o Brasil, ainda assim, ele não fica para trás de forma alguma quando é baseado nesse tipo de material. Então, algumas aplicações que eu quis ressaltar, que são extremamente importantes quando se trata da utilização do lítio na indústria. Como ele é extremamente, como é que eu posso dizer? Versátil, exatamente. Então, em vermelho a gente tem a vidraria e a cerâmica, que corresponde a 29% de toda a utilização. Em laranja, a gente tem aplicação em baterias, que é 27%. Em amarelo, graxas lubrificantes, 12%. Em verde, a gente tem o lingotamento contínuo, que é 5%. Esse lingotamento, para quem não sabe, é justamente quando o processo pelo qual o metal fundido ele é solidificado e, a partir disso, consegue-se manter metal estável, no caso, dentro das siderúrgicas, por exemplo. Já em azul, a gente tem o tratamento de ar comprimido, corresponde a 4%. Os polímeros 3%. Em roxo, a gente tem a produção primária do alumínio, 2%. E em 2% a produção de fármacos e outras utilidades, 16%. A produção de fármacos se deve a 2% porque ela é uma área extremamente nova, como a gente pode perceber. É só a partir da terceira geração que ela começou a ser comercializada mesmo. Então, alguns desafios na oferta e demanda desse tipo de materiais. Como os eletrônicos, smartphones e veículos, eles impulsionaram a produção dos materiais de base de lítio. Então, o consumo mundial cresceu cerca de 70 mil toneladas de carbonato de lítio em 2002 para 80 mil toneladas em 2005. Os embarques para o mercado asiático também do produto de lítio para fabricação de celulares cresceu cerca de 50% ao ano, desde 2002 até 2019. E a Toyota Motors, em 2010, ela substituiu todas as baterias híbridas dos seus veículos à base de níquel por produtos de lítio iônico. Aqui eu separei algumas notícias que saíram em diversos sites acerca do que esses modelos de carro que eu citei
pudessem diminuir justamente o impacto causado ao meio ambiente, porque esses materiais, eles não precisam de combustível, né? Esses carros não precisam de combustível, apenas da bateria. Então, uma dessas notícias vem trazendo para a gente que as atuais baterias para os carros elétricos usam a tecnologia de íons lítio, também conhecido como Li-íon ou lítio-íon, o mesmo tipo usado em smartphones, tablets, notebooks, e contém um material líquido que funciona como um eletrólito, permitindo que íons de lítio flutuam do polo positivo da bateria, o cátodo, para o polo negativo, o anodo, gerando uma corrente elétrica. Então, o que que acontece? Se for colocado de maneira errada, ou não tiver um apanhado muito significante por trás, o lítio puro ele é altamente inflamável. Então, por isso, ele se torna extremamente explosivo quando exposto ao ar ou à água e se torna até corrosivo, por exemplo. Por isso é tão importante que esses eletrólitos líquidos, eles talvez sejam substituídos pelos eletrólitos sólidos, que é o que a gente está tentando proporcionar através da pesquisa. Então, eu deixei aqui uma imagem do que geralmente acontece. Então, a substituição dos eletrólitos líquidos inflamáveis por eletrólitos sólidos não inflamáveis. Então, a aplicação dessas baterias de íon lítio se deve ao crescimento mesmo desenfreado desses smartphones eletrônicos e os veículos, impulsionando o desenvolvimento. Então, eu coloquei ali que o lítio metálico está presente nos anodos das baterias, tal como a densidade de energia, sais de lítio, cloreto, brometo, iodeto, perclorato e nitrito. São usados como os eletrólitos nas baterias de lítio primárias e secundárias. É uma bateria recarregável que armazena o dobro da energia que uma bateria de hidreto metálico de lítio e 3 vezes mais que uma bateria de níquel-cádmio, e não possui efeito memória, ou seja, ela não vicia, você pode retirar ela com 30%, 50%, 60%, que ela não vai se viciar, no caso. Então, eu separei um pouco para contextualizar isso tudo e explicar como realmente funciona essa bateria de íon lítio. O princípio de funcionamento se deve porque dentro dessa bateria existe uma reação química que funciona constantemente. Então, todas as baterias têm um terminal positivo e um terminal negativo, onde os elétrons eles fluem do lítio, que está presente no anodo, que é o terminal negativo, onde é armazenado eles são armazenados entre as camadas de grafite do carbono, onde o lítio ele se encaixa entre essas camadas. Esse encaixe ele é chamado de intercolação. E a partir desse, o elétron mais externo se separa do lítio e segue do terminal negativo para o terminal positivo. Quando muitos átomos de lítio eles começam a sair do grafite, acontece o que a gente chama de fluxo de elétrons. Então, quando acontece esse fluxo, é porque a bateria ela começa a ser descarregada, no caso. Então, lá no terminal do cátodo, há um elemento, nesse caso aí, ele é o cobalto, que perdeu alguns elétrons para o oxigênio, e ele vai se tornar carregado positivo. Então, assim, quando a gente conecta os terminais negativos e o positivo, os elétrons, eles fluem do lítio até o cobalto, e nesse fluido, nessa fluidez, né, do lado do cobalto, acaba que aumenta muito as cargas negativas, e o do lítio, ele fica carregado positivamente. Ou seja, a gente precisa dar um jeito de tentar corrigir esse erro, né? E foi então que começou a surgir justamente o que a gente chama de um tipo de caminho para que passe de um lado para o outro sem que exista essa quantidade de carga excessiva, que é justamente o que a gente conhece hoje em dia pelo eletrólito. A função, então, desse eletrólito seria justamente permitir que os íons de lítio eles migrem de um lado para o outro, não deixando que os elétrons eles se movam através dele. Então, quando o lítio ele chega até o cobalto, eles se acoplam e o oxigênio se torna o óxido de lítio de cobalto, que é justamente o que a gente quer estudar.
Então, nessa figura a gente pode perceber que aqui esses amarelinhos são o fluxo de elétrons. Aqui a gente tem o emaranhado de grafite, onde o lítio ele também ele está aqui nesse meinho aqui, essa forma cinza. E o vermelho aqui a gente tem já o lítio ionizado. E nesses, como é que fala? Emaranhado aqui roxinho, que não tá dando para perceber muito bem na figura, eu peço desculpas por isso, são os cobalto, esse é o cobalto, né, no caso, junto com o oxigênio, que é esses emaranhadozinhos aqui, que são meio esverdeados, meio azulados. E aqui a gente tem o nosso eletrólito, né, no caso, que é justamente onde acontece isso. Então, aqui a gente tem a reação química, que para cá ela vai estar carregando e para cá ela vai estar descarregando. Enfim, a partir disso, existem ainda alguns desafios referentes a esses tipos de bateria, já que a segurança fica cada vez mais severa, especialmente para sistemas muito maiores, onde são necessárias centenas de milhares dessas células, e a substituição dos eletrólitos líquidos inflamáveis por eletrólitos sólidos não inflamáveis ainda é extremamente difícil, já que não existem eletrólitos sólidos ideais que possuam simultaneamente uma alta condutividade iônica, uma boa estabilidade, uma janela eletroquímica ampla e uma baixa resistência interfacial. Então, aqui já é um apanhado que eu pesquisei e através de alguns artigos eu pude achar um cocristal de cloreto de lítio com dimetilformamida, onde a gente tem duas figuras que eu separei para a gente comentar, né? Porque é bem complicado para mim, porque eu agora que começo a entender um pouco dos diagramas e etc. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, onde aqui na primeira figura a gente tem os dados da difração de raio-x do cristal único, que está identificado dentro do sólido do adulto. Esse adulto ele é um produto da adição direta de duas ou mais moléculas diferentes, de 1 para 1, do cloreto de lítio, com uma molécula de DMF. A estrutura, ela mostra a formação de rombos, né, desse cloreto de lítio, ionicamente ligados, interagindo com a matriz desse dimetilformamida. Entre os átomos do lítio, os doadores de Lewis moles do átomo de hidrogênio. Então, a gente pode perceber, a partir disso, que a condução, ela se dá predominantemente na fase cristalina, provavelmente no limite do grão, que não podem ser detectados pela espectroscopia de impedância, é o que estava escrito no artigo, já que resulta de uma diminuição abrupta da condutividade e se relaciona com o seu congelamento, temperatura de transição vítrea. Já na segunda figura, a gente tem o diagrama de empacotamento do cristal, do cloreto de lítio, visto ao longo de um eixo. A gente tem a fonte aqui embaixo, que é o artigo Book Phase Ion Conduction in Cocristais, do dimetilformamida. Enfim, nesse próprio artigo, eles também têm um gráfico, onde ele apresenta a condutividade desse cloreto de lítio com dimetilformamida, comparado com o polietiloglicol e uma amostra de alguma substância com o lítio. Já existe também outro cocristal, que é o cocristal de lítio carba-1 clorocarbato, onde a gente tem, eu separei esse porque ele já tinha os espectros, né, no caso, que a gente podia conversar um pouco sobre eles. Então, na figura A, a gente tem os padrões do DRX do lítio, a 500 graus Celsius, e 0,1 de lítio desse clorocarborato a temperatura ambiente.
Em B, a gente tem as curvas de TDA do lítio. E em C, a gente tem a espectroscopia Raman desse lítio, com os 3 tipos, né, que ele utiliza dentro do artigo. Em D, a gente tem as imagens da microscopia de tunelamento, onde a gente tem uma imagem ampliada à direita, que é justamente essa área marcada em amarelo, que é da esquerda, né, no caso, e as escalas estão de 20 micrômetros para a imagem da esquerda, que é de 3 micrômetros para a imagem da direita. Enfim, existem também algumas aplicações dentro da própria biofísica para esses tipos de materiais, que estão se tratando justamente quando a gente aborda o carbonato de lítio, que ele pode ser utilizado para o transtorno bipolar, para a depressão, como eu falei no início, e na prevenção de doenças que afetam o sistema nervoso central, tal como o Parkinson, a doença Huntington e a esclerose lateral amiotrófica. Além de se administrado de uma forma correta, ele pode controlar a tireoide. E existem diversos artigos que vêm comparando os efeitos desse novo cocristal iônico de lítio para células de Alzheimer, né? No caso, então, ele tem uma aplicação extremamente bonita e importante também, já que o íon de lítio, ele, através desses medicamentos, ele é usado oralmente e é absorvido rapidamente pelo sistema orgânico das pessoas, né? Mas ele não é metabolizado, ele é totalmente excretado na urina e ele é necessário de mais ou menos 1 mês de aplicação para que se vejam mesmo os efeitos surtindo no corpo. É importante ressaltar também que o lítio ele não tem nenhuma propriedade que venha provocar ou levar à dependência química desse componente. Então, ele é uma abordagem nova, mas de um caráter interessante que a gente pode vir a conversar mais tarde sobre isso. Então, foi isso o meu trabalho, foi bem básico mesmo para apresentar mesmo o que o lítio ele é capaz mesmo de oferecer para a nossa sociedade, já que ele tem uma demanda muito alta hoje em dia e poucas pessoas, na verdade, muitas pessoas conhecem, mas ainda é uma coisa mais voltada para o campo mesmo próprio laboratorial. As pessoas de fora acabam não aplicando tanto a forma com que ele poderia ser mesmo visto pela sociedade, que são as referências que eu usei, e é isso.